Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está ouvindo essa introdução, é porque você está assistindo depois essa live. Eu imagino que essa live ela não vai ser muito demorada. É um assunto que eu vou tratar hoje. O tema eu coloquei: é possível tratar traumas e ressignificar sua vida? Então, eu vou explicar sobre trauma, sobre crenças, sobre como funciona o cérebro e como realmente, quando a gente olha para essas nossas feridas, essas nossas dores, esses traumas, a gente consegue fazer escolhas diferentes, né? Então, vamos lá, vamos para o tema. Eu só vou fazer o seguinte antes da gente começar. Pega aí o aviãozinho, chama as pessoas que se interessam por esse tema, que se interessam por autoconhecimento. Pega o aviãozinho e manda aí para algumas pessoas, para que a gente possa aí expandir essa voz e poder ajudar mais pessoas que estão focadas aí no seu autodesenvolvimento. Então, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar sobre traumas. É possível tratar os traumas? O tempo cura tudo? Eu acho que essa é uma pergunta interessante da gente fazer. O tempo cura os nossos traumas? O que vocês acham, né? Depois, se vocês assistam, se estiver assistindo depois, escrevam aí para mim. O tempo cura os traumas? O tempo cura uma situação que você vivenciou, que você sentiu que ia morrer, né? Que você se sentiu sem ação, né? O tempo cura isso? Ou a gente simplesmente vai tocando a vida, aquele aspecto vai lá para o subconsciente e continua regendo a nossa vida? O que é que vocês acham, né? O tempo cura os nossos traumas? Muito bem, eu vou responder essa pergunta ao longo aí da nossa live. Muito bem, vamos lá. Primeiro, eu queria definir o que é um trauma, né? Como é que eu identifico um trauma? Primeiro, é quando eu vivencio algo inesperado, uma situação dramática que eu sinta. Normalmente, os grandes traumas, com o T grande, que a gente chama, né? A gente acha que vai morrer ou que não tem outra saída, né? Nos coloca numa situação de isolamento, é como se ninguém conseguisse sentir a dor que eu tô sentindo, eu não consigo falar sobre isso com ninguém e eu não tenho nenhuma estratégia para lidar com isso. Então, essa é uma sigla que a gente aprende em inglês, que é o DIN, né? Inesperado, dramático, me coloca em isolamento e eu não tenho uma estratégia para lidar com isso. Eu costumo dar o exemplo aí da pandemia que pegou todo mundo e traumatizou todo mundo aí, né? A pandemia foi algo inesperada, foi dramática, nos colocou em isolamento e a gente não teve uma estratégia. E no meio disso tudo, a gente teve várias crises emocionais, a gente perdeu pessoas queridas. Então foi um momento de muito desafio emocional, o que a gente viveu aí tão recentemente, né? Bom, mas vamos lá. Existe uma definição, eu vou ler o nome porque eu não vou saber falar. É Serviço de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, que ele fala sobre o trauma, sobre 3 aspectos, né? Então, primeiro ele fala o evento. O que é um evento? O que é um evento traumático? Então, o evento traumático, se a gente for pensar num Big T, né? De um trauma grande, ele vai me colocar naquela situação que eu falei para vocês, de risco de vida ou de não estratégia. Eu posso ter uma ou duas ou as 4 dessas características que vão definir como um trauma, né? O evento então é uma ameaça sentida pela gente, uma ameaça real, física ou psicológica. Eu acho que isso é interessante a gente entender também, tá? Então a gente também pode sofrer traumas emocionalmente falando, não só fisicamente.
Depois ele tem o outro E, que é do evento. O evento em si, o que é que aconteceu com você? Sofri um acidente de carro e eu me machuquei muito. Nesse acidente perdi pessoas queridas. Eu passei por um processo de alto nível de agressividade num relacionamento. Qual foi o evento que foi o gerador desse trauma, né? Então, os soldados que vão para a guerra, vão lutar, eles sofrem esses traumas também, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, o evento em si é o que aconteceu. E eu tenho um terceiro E, né? Que é a minha experiência, quer dizer, o modo como eu percebo aquela situação. E eu posso muitas vezes passar pela mesma situação que outras pessoas e não ser traumatizada. Ou eu ser traumatizada e uma outra pessoa que passou por aquela experiência não ter ficado nenhum resquício aí traumático nela. Então, quando a gente pensa nos 3 E's, que é o evento, a experiência e os efeitos que ele tem sobre a gente, né? Esses efeitos, eles podem ser de curto prazo, eles podem ser imediatos e eles podem ser de longo prazo. Então, vamos entender como é que funciona o cérebro quando a gente... Já expliquei um pouquinho o que é um trauma, né? Então, vamos entender como é que funciona o cérebro quando a gente vivencia um trauma. E vamos entender também como isso fica acumulado no nosso corpo vital quando a gente sofre um trauma. Então, vamos pensar numa situação de uma criança que era espancada pela mãe ou pelo pai continuamente, né? Esses pais também se espancavam na frente deles. Tem famílias disfuncionais assim? Sim, tem famílias disfuncionais. Isso vai gerar um trauma nessa criança? Muito provavelmente vai gerar um trauma. E qual é a percepção de uma criança onde ela constantemente sente um risco de vida, né? Como é que ela vai perceber esse mundo? Vamos pensar na gente aí com 5, 6 anos de idade, tendo que sair para a rua para buscar comida porque não tem comida em casa, sofrendo agressões. Como é que eu vou ver o mundo? Como é que eu enxergo o mundo? Vamos pensar numa criança de 5, 6 anos, né? Porque até os 7 anos é onde ficam marcados os maiores traumas. No mínimo, eu vou enxergar o mundo como um lugar perigoso, não é isso? Bom, e quando eu, lá pequenininha, que meu cérebro não está formado, eu enxergo o mundo como um lugar perigoso, quais são as crenças, né, quais são os comportamentos que essa crença de acreditar que o mundo é um lugar perigoso vão fazer com que eu tenha? Bom, tem algumas que eu posso dizer que tipo de comportamentos eu tenho que vão rodar nesse meu inconsciente, né? Por exemplo, se eu acho que o mundo é um lugar perigoso, eu posso me afastar das pessoas, viver em isolamento, não querer me envolver muito com as pessoas, né? Tomar decisões sempre muito seguras, né? Eu preciso de segurança, eu preciso ter um lugar onde ficar, eu preciso ter uma relação ou buscar uma relação estável. Por outro lado, se o mundo é um lugar perigoso, às vezes eu desenvolvo aí, através dessa crença, comportamentos agressivos, né? Então, o que vocês precisam perceber? Que essa criança, ela vivenciou um determinado evento, aconteceu algo, ela percebeu aquele algo de alguma forma e ela gravou no subconsciente dela esta crença de que o mundo é um lugar perigoso. Aí, o que acontece? O tempo vai passar e vocês acham que isso se apaga? O tempo vai passar e vocês acham que isso não vai influenciar a vida dessa pessoa? Não. O tempo não cura essas feridas. Se aquele trauma efetivamente ficou marcado como algo muito forte, principalmente em termos de
risco da minha própria vida, esse trauma ficando no meu subconsciente, ele vai dominar todas as minhas ações e os meus relacionamentos. Ele vai definir como é que eu interajo com as pessoas. Olá, saudade! Olá, Cássia, Tuca, sejam bem-vindos. Gente, sejam bem-vindos, Cássia, Keila, Dedé, Encontre Sua Viagem, eu não sei quem que tá aí, Levico do Encontre Sua Viagem, Silvane, todos sejam muito bem-vindos, tá? Marvico, minha mãe tá aqui. Olá, Jacobina, seja muito bem-vinda. Então, eu acho que a primeira coisa que eu preciso entender é que se eu tive uma experiência muito ruim, eu preciso entender que essa experiência continua reverberando na minha vida até hoje. Por mais que eu tente esconder, por mais que eu coloque panos quentes, né? Então vamos falar uma situação de uma menina que sofreu um abuso sexual. Como é que isso reverbera na vida dessa menina? Pode se reverberar com muitas mulheres ou homens também que viveram abusos sexuais, eles vão para um como que eu digo, de uma ponta a outra, né, para um extremo, né, eles vão para um extremo de sexo às vezes não seguro, eles vão por alta rotatividade de parceiros, isso é uma possibilidade de um comportamento deste trauma que está ali no subconsciente. Um outro tipo de comportamento de uma pessoa que sofreu um trauma é ela, por exemplo, achar que os homens são todos violentos, ou que os homens não prestam, que os homens vão me machucar. Como é que vocês acham que isso reverbera nos relacionamentos dessa mulher hoje adulta? Vocês acham que é fácil essa mulher se entregar ao amor? Ou ela vai ter sempre um resquício, né? Ou ela vai inclusive se colocar numa posição de fazer de tudo para ter mais força que o homem, e aí escolhe parceiros mais fracos que ela, mais fracos emocionalmente, às vezes não bombado em profissão. Então, o que eu quero que vocês entendam é que todos esses traumas que eu estou falando, eles ficam nesse nosso algoritmo da mente e ficam funcionando e mandando na gente, ficam mandando nas nossas ações e nas nossas relações. Pessoal, comenta aí se tá ficando claro, e se tiver alguma pergunta, vão fazendo, tá? É importante que eu esclareça isso para vocês. Eu trouxe algumas coisas anotadas aqui, para que eu não esqueça nada. Outra coisa, quando a gente fala de traumas vivenciados, de eventos vivenciados, a minha percepção sobre esse trauma também varia muito em relação à idade, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que vivenciou um trauma de abandono lá na infância, isso aferiu tão profundamente, e isso pode ficar marcado nela. Mas se eu não sofri isso na infância e sofri um abandono, né, um término de relacionamento hoje, e não percebi isso como traumática, porque eu talvez já tenha me trabalhado em relação a uma série de coisas. Então, a idade influencia na minha percepção do trauma, né? E dos meus trabalhos internos também, né? Então, quanto mais eu me trabalhar internamente, mais eu tenho percepções diferentes sobre as experiências que acontecem comigo, as experiências que eu vivencio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tive um problema de trombose muito, muito sério, né? De eu ter que ficar praticamente sem me mover na cama, e com alto risco de ter uma embolia, de ter qualquer outra coisa, né? Porque os processos de trombose são muito sérios. E eu tive 4 trombos pós-cirúrgicos em veias bem profundas, que são aquelas veias que vão direto para lugares como pulmão, cérebro, né? E se esse coágulo se dissolve, eu posso ter uma embolia pulmonar, por exemplo. E essa minha experiência, ela foi marcante,
mas ela foi vivenciada de uma forma menos traumática do que se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha quando eu passei por essa experiência, sabe? Uma menina de 18, 19 anos, o medo da morte. Então, quando eu me conectei comigo mesma, quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu lidei com isso mais tranquilamente. Minha mãe tá aqui, ela não me deixa mentir. O pessoal disse que perguntava para ela como é que ela tá, como é que a Adriana tá. A Adriana tá ótima, tá melhor do que todo mundo. Então assim, a forma como você vai olhar para aquela situação, ela muda de acordo com a sua idade e com a sua maturidade emocional, com o seu trabalho de autodesenvolvimento, né? Então tudo isso ajuda nessa dissolução mais rapidamente desse trauma. E o que acontece no corpo vital quando a gente tem um trauma, quando a gente sofre um trauma, né? Quando eu fiz a formação em EFT, que é Emotional Freedom Technique, ou técnica de liberação emocional, técnicas, né, de liberação emocional, a gente entende que quando a gente sofre um trauma, é como se a gente bloqueasse o fluxo de energia que a gente tem nos meridianos. Os meridianos são como se fosse um rio de energia que passa e transpassa pelo corpo inteiro. Isso já é provado cientificamente que existe, e é como é tratado, né? Os meridianos são os pontos que a acupuntura, se você que está assistindo aí vai na acupuntura, sabe que eles colocam agulhas em pontos específicos, que é justamente para liberar essa energia represada. Então, quando a gente trabalha com uma pessoa, por exemplo, outro dia eu atendi uma menina que ela tinha um apelido jocoso quando era criança, de um nome de animal, por causa do dente dela, né? E quando eu comecei a liberar aquilo, ela sentia no corpo, ela tremia dos pés à cabeça, né? Ela sentia aquela emoção em pontos específicos do corpo, e o tremor é a liberação dessa energia, né? Então olha só, se passaram 2 décadas no mínimo que ela passou por isso, né? Que ela devia ter uns 30 e poucos anos, mas aquilo ainda estava marcado no corpo vital. Então, por mais que a gente pense, e aí eu vou repetir, o tempo não apaga esse trauma. Esse trauma ele vai para o subconsciente e vai dominar a vida da gente. E aí a gente fala de cura, falar de cura dentro da psicologia é um grande tabu. Eu nem posso prometer cura e nem nenhum psicólogo promete cura, né? Mas a experiência mostra que quando você está com o apoio correto, quando você usa as ferramentas corretas, existe toda a possibilidade de você liberar esse trauma. Eu estava atendendo uma moça essa semana e a gente usou uma das técnicas do EFT para encontrar memórias de ponto traumático que ela sentia uma pressão na cabeça toda vez que ela se via sozinha e com muita responsabilidade. E aí a gente foi puxando uma série de eventos que ela, ao longo da vida, foi se sentindo sozinha e cheia de responsabilidade, né? E aí a gente chegou aí até uns 15 anos. Ela me falou que ela não tinha memória de antes dos 7 anos de idade. Mas algo ali, então nesse atendimento dessa semana a gente não conseguiu chegar, mas tem algo ali criado, provavelmente dentro do ambiente familiar dela, que ela se viu obrigada a estar só, ou se viu só, e com responsabilidades. E aí ela carrega isso ao longo da vida, né? E aí o que isso afeta? Como é que isso afeta a vida dela? Dificuldades às vezes de despedida, de encerramentos de ciclo, né? Por quê? Porque encerrar um ciclo é problemático para uma pessoa que vivencia isso. Porque ela vai se ver sozinha de novo, né? Então, tem uma série de coisas que a gente acha que tá tudo dominado, mas não tá, né? Aí eu trouxe para vocês
uma coisa que eu queria explicar quando a gente trabalha com traumas, né? Quando a gente trabalha com essas crenças que surgem a partir desses traumas, eu queria que vocês imaginassem aí como se fosse uma grande floresta, né? E cada árvorezinha é como se ao longo da vida a gente revivesse aquela dor, revivesse, o cérebro reconhece aquilo como algo similar. A gente às vezes não tem consciência, mas o cérebro reconhece. Vou dar um exemplo. Às vezes quando eu tenho uma overreaction, né, uma reação exacerbada num término de relacionamento, eu inconscientemente às vezes estou vivenciando a perda da minha mãe quando ela era criança. Então, é alguém que eu amava e que simplesmente me abandonou, porque essa é a visão da criança. E aí, quando eu vivencio um término de relacionamento, eu revivo essa sensação em mim. E aí as reações são exacerbadas. É como se eu ficasse cega com o olhar adulto e voltasse àquela experiência da criança abandonada, sabe? Porque daí entra muito no que eu falo bastante, que são as nossas feridas emocionais, né? Eu queria falar de alguns tipos. Antes de falar isso, dessa floresta. E aí quando você faz um trabalho, né, com apoio, entendendo aonde que essa mesma crença aparece, né, em outras situações, e essa crença às vezes foi criada por esse trauma, por essa experiência traumática, é como se eu fosse derrubando essas árvores e vai ter uma hora que ela não existe mais. É como se eu limpasse uma área dentro de mim, né? Olá, Ivan, que saudade de você, a gente precisa marcar uma live juntos. Lila, Leandra, Rose, sejam todos muito bem-vindos. Pega o aviãozinho e chama as pessoas que gostam de autodesenvolvimento, chamem as pessoas que querem olhar para suas feridas emocionais, né? Aí eu queria falar para vocês, eu separei 8 tipos de trauma, eu não vou ficar martelando muito no título, né? Apesar de ser mais ou menos uma aula, não quero que isso tenha uma pegada de aula, né? Então, vamos lá, que tipos de trauma a gente pode vivenciar ao longo da vida? Tem o do tipo agudo, que é aquela experiência única, extremamente forte e que vai me marcar profundamente. Vamos lá, caso de abuso, né? Então, tava andando na rua e de repente uma pessoa me abordou, me jogou num canto e abusou de mim. É um caso agudo e traumático. Tem uma mentoria no Zoom, daqui a pouco vou aproveitar o que puder, só gratidão. Que delícia e que boa mentoria para você. Ivan, boa mentoria, feliz aí pelo seu trabalho. Ivan faz um trabalho lindíssimo também de autodesenvolvimento, gente. Comecem a seguir Ivan Zanck, Zanck Ivan. Ele é uma graça, um querido, tem live minha aqui no meu canal do YouTube com ele, tá? Mas vamos lá, tipos de trauma. Trauma crônico, né? Trauma crônico é quando você vivencia repetidamente e por um tempo prolongado situações que vão te colocar em alto nível de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, eu ser criada num orfanato onde eu não tinha segurança física dentro daquele orfanato. Eu era molestado, tinha restrição de comida e assim por diante, tá? Eu tenho os traumas complexos. Eu tenho os traumas complexos que são ligados a relacionamentos pessoais. Por exemplo, os casos que marcam muito profundamente, que lembram muito o caso agudo, mas o que diferencia isso que tá ligado a, por exemplo, a uma relação abusiva com quem teria que cuidar de você, né? Então, se são os pais, se é uma instituição e assim por diante. Traumas de desenvolvimento, que também estão conectados com esses outros que eu falei, eles têm diferenças sutis. Os traumas de desenvolvimento afetam o desenvolvimento infantil, um bom desenvolvimento infantil. E o bom desenvolvimento infantil
envolve eu me sentir segura, envolve eu poder expressar a minha individualidade, envolve eu não me sentir pressionado, envolve eu ser reconhecido por quem eu sou, né? Porque quando eu tenho todas essas características aí sendo minadas diariamente, eu vou me retrair, eu vou me fechar, eu não vou me desenvolver da forma como eu deveria quando eu sou lá criancinha, né? Trauma organizacional, esse é um termo novo que eu fui buscar, que eu tô fazendo uma formação aí de trauma, e era a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tipo de trauma, que é o trauma organizacional, que é uma experiência coletiva. Então é como se isso acontece dentro de uma empresa, uma experiência traumática que acontece dentro de uma empresa e que afeta, né, o coletivo dessa empresa. E quando eu estava lendo a descrição, me lembrou muito a Vale do Rio Doce, que teve aqueles transbordamentos, né, transbordamentos das represas e que matou um monte de funcionários que estavam ali em volta, né? Traumas cumulativos ou microtraumas, né? Esse aqui é o número 6 de tipos de trauma. Esse aqui, dentro da minha formação de EFT, a gente aprende do trauma ser aquele trauma small t, né? Que é o trauma de T minúsculo, que é algo repetitivo, que não é algo que vai me fazer sentir em risco de vida, mas que vai me isolar, por exemplo, né? Então, por exemplo, digamos que uma criança, um adolescente tenha problema de pele. Quantos adolescentes... A gente já passou pelo problema da adolescência, né? Mas assim, na nossa adolescência, você não tinha aquele coleguinha que tinha aquelas espinhas, o rosto todo espinhento, todo marcado, né? Hoje deve ter tratamentos até, mas imagina eu há 40 e poucos anos atrás, né? Pelo menos uns 40 anos atrás, os colegas que tinham esse tipo de dificuldade e sofriam bullying. Então aí você sofreu isso lá na sua adolescência, você cuidou da pele, mas a sua pele ficou marcada, ou vira e mexe ainda aparecem as espinhas. Aí você vai numa festa, você se maquiou, você se cuidou, né? E ainda chega um tio aloprado, vamos pegar um tio aloprado e fala assim, nossa, sua cara tá igual um choquito, né? Ela vivenciou, essa pessoa vivenciou ao longo da vida várias experiências que a separaram, né? Que a segregaram por causa deste aspecto. Outra coisa que me lembra muito isso são pequenos traumas diários que a gente sofre por ser, por exemplo, fora de um padrão de beleza, né? Então, um pouquinho mais obesa, ou as Olívias Palitos, né? Na minha época tinha, né? Então a gente não podia ser gordinha, a gente não podia ser muito magra, porque vinham apelidos jocosos aí. São coisas que vão minando a autoconfiança, o amor próprio e vão marcando. Então, como é que eu cresço, né? Essa moça que eu falei da dentição que tinha um apelido, ela se sentia inadequada. A sensação que estava por trás e a crença que ela criou lá atrás era de inadequação. Então você olha por décadas aquele sentimento que eu não sei explicar de inadequação que foi se repetindo ao longo de pequenas experiências diárias. E aí você me fala, Adriana, o que é mais fácil, né? Cuidar de um trauma grande ou tratar esses microtraumas ou traumas com T minúsculo? É mais rápido tratar de um trauma grande, de um evento único, algo que te fez sentir em risco de vida. É mais rápido o tratamento, principalmente com as técnicas que eu utilizo.
de constelação sistêmica, de EFT e de Matrix Reimprinting, né? Que são técnicas ligadas à psicologia energética. Então, é muito mais rápido você tratar uma questão dessa, ressignificar, e não é dar um jump no cérebro, não. É você sair do olhar infantil e passar a ter um olhar adulto sobre aquilo que aconteceu. Entender que aquilo não é você, o que aconteceu não é você, é algo ruim que aconteceu com você, e que aí você pode fazer escolhas diferentes a partir dessa percepção, a partir, e aí entra a constelação, do dizer sim a essa história que eu vivenciei, dizer sim a esses aprendizados e fazer escolhas diferentes a partir dele. Mas para isso eu preciso desenvolver um olhar maduro para aquela situação. Mais uma vez, o tempo não apaga essas situações, tá? Então, se você perguntar para uma pessoa que foi abusada numa situação muito violenta, ela pode nunca mais ter tocado no assunto. Mas se tocar, ela vai tremer, ela vai transpirar, ela vai suar frio, ela vai ter o coração batendo mais forte. Por quê? Porque ela volta para aquele trauma, para aquele momento que ela se sentiu vulnerável e indefesa, tá? O cérebro não difere se eu estou vivenciando isso agora ou se eu estou rememorando esse trauma, né? Eu vou e vivencio e sinto no meu corpo tudo de novo, tá bom? Então, por isso que eu preciso ir limpando isso. Os trabalhos de EFT, eles são maravilhosos, porque dentro do trabalho existem técnicas, né, que você vai chegando no trauma de uma forma muito sutil. A gente não vai direto no trauma para não retraumatizar, né? Então a gente vai chegando e vai liberando essa energia, vai fazendo com que a pessoa se aproxime do trauma, mas vai liberando essa energia no corpo. E aí quando ela chega no trauma, ela já consegue contar a história, né? Depois existe a técnica do sem lágrimas, né? A técnica do sem, chama sem lágrimas, né? No tears, né? E aí ela consegue recontar aquela história, mas já dissociada e com um olhar adulto e com uma nova crença estabelecida a partir daquela experiência, né? Eu andei comentando de um filme que chama Em Busca de Mim, né? No final tem uma dramatização de psicodrama, aquilo não é... Gente, eu queimei o dedo, eu tô com gelo no dedo, tô fazendo a live com gelo no dedo. Tava fazendo comida pra minha cachorrinha, fez uma bolha enorme no meu dedo. Então eu tô com gelo aqui, tá? Foi pra cima da tela, eu esqueci que eu tava. Então, neste filme, o que ela precisou através do psicodrama? Não é minha ferramenta preferida, não sou especialista em psicodrama. E eu acho que tem grandes riscos de retraumatizar quando aquilo acontece daquela forma. Mas é uma técnica. E aí ela conseguiu, com um olhar adulto, perceber que ela não poderia ter tido outra ação. Então, existem outras ferramentas que eu trabalho, que eu acho que são mais sutis e mais eficazes do que o psicodrama, que podem te levar a essa ressignificação, a tomar posse da sua vida e não ser mais dominada por esse algoritmo que fica trabalhando e prejudicando as suas relações, minando a sua autoconfiança, minando a forma como você interage no mundo, tá? Bom, vamos lá. Tenho o trauma, esse eu já falei. Que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Ai, gente, são 3 folhas de anotações que eu trouxe aqui para vocês. Tem um trauma que é histórico ou transgeracional. A minha mestre, a Sunita, ela até menciona que ela ficou espantada aqui no Brasil o quanto a gente tem pessoas atuando com constelações sistêmicas e como a constelação sistêmica ela ajuda a gente a entender esses traumas que vêm através de gerações, sabe? Aquilo que é passado de geração para geração. Então, por exemplo, os traumas, resquícios dos traumas de escravidão, de genocídio, de racismo, né? Então, isso vem através de
de gerações. Há alguns anos atrás, eu namorei um homem negro, né? E a família dele toda é negra, e eu loira desse jeito, né? E foi muito engraçado o comentário que a mãe dele fez pra mim. Ela virou pra mim e falou assim: nós só tivemos uma pessoa branca na família, né? Olha a força disso através das gerações, né? Nós só tivemos uma pessoa branca na família. Giane, minha Xena, que saudade de você. Ai, apertei errado aqui. Giane é minha mentorada Spiritual Thinker. Que delícia, saudade, viu? Bom, já falei do trauma histórico ou transgeracional. O trauma vicário, olha que nome estranho, eu nunca tinha ouvido falar, também é um outro que foi diferente para mim, que eu aprendi nesse curso que eu tô fazendo, né, sobre traumas. Também tô com saudade, Jeane. Chama-se trauma vicário ou indireto ou secundário. Então, por exemplo, um terapeuta que lida com muitos casos de pessoas agredidas ou abusadas, né? Ou esse terapeuta, se não se trabalhar, ele ganha um trauma de tabela, né? É como se ele também passasse a sentir por empatia, né? As dores daquelas pessoas, né? Então e aí isso começa a mudar também as suas relações, a sua interação com o mundo, inclusive porque ele começa a ver o mundo muito da mesma forma que esse número de clientes que ele atende vê, né? Então o trauma vicário aí é esse. E tem um outro estresse também que eu acabei de aprender, que eu acho legal e eu quero passar para vocês, é o estresse traumático contínuo. O que é isso? É quando eu tenho, por exemplo, uma profissão, vou dar um exemplo de policiais, né? Policiais, pessoas de linha de frente, soldados que vão para a guerra, né? Eles estão continuamente esperando situações ruins acontecerem, né? Eles são expostos a situações de alto risco, né? De alta periculosidade. Então isso gera um estresse traumático contínuo nessas pessoas. E aí a forma de tratar essas pessoas é diferente do que a gente tratar situações que já foram vivenciadas, né? Então você vai trabalhar de uma forma aí diferente. Gente, disso tudo que eu expliquei, né? Disso tudo que eu expliquei sobre traumas, sobre crenças, né? Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se gostariam de fazer alguma pergunta aí de alguém que você conhece. Enquanto eu vou terminando, a gente já está caminhando para o término da live, e eu só vou explicar, e eu queria deixar a mensagem, eu acho que como mais importante, é que há formas de eu sair desses mecanismos inconscientes que eu tenho trabalhando dentro da minha mente, sabe? Há formas de eu enxergar o mundo de um jeito e construir o meu futuro de um jeito diferente, não mais prisioneiro desse trauma ou dessa crença. Olha lá, parabéns, Dri, muito didático. Foi quase uma aula mesmo, né? Eu quis trazer uma live bem estilão de aula. Eu adoro dar aula, e eu falei, bom, hoje eu vou dar uma aula, eu até falei nos stories. Então, quando eu vejo as pessoas vivenciando, vamos falar de alguma coisa, de alguma coisa simples, né? Adri, que traumas, na tua opinião, influenciam no sabotador do vitimismo, que desenvolve o senso da pessoa se sentir vítima? Então, eu acho que qualquer pessoa, bom, todas as pessoas, todos nós, vamos entender uma coisa, todos nós passamos por traumas na vida, né? O nosso ambiente familiar por si só nos traz vários traumas, às vezes inconscientemente e às vezes sem querer, mesmo que seja numa família amorosa e tudo mais. Então, primeiro eu entender isso.
O vitimismo é uma forma de eu enxergar o mundo, porque eu tenho uma ferida ali não curada, e quando eu me torno vítima, ou quando eu me posiciono como vítima ao longo da minha vida, eu tenho benefícios secundários de ser vítima, né? Que benefícios secundários eu tenho em ser vítima? Olá, Neilde, boa noite. E que ganhos secundários eu tenho eu acho que é importante a gente entender esses ganhos secundários do vitimismo, né? As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão tentar cuidar de mim, né? Então é muito comum as pessoas se preocuparem comigo, né? Então toda família tem aquela pessoa que, nossa, é uma preocupação para todo mundo, ela é a vítima da história, né? Então é uma postura de imaturidade, de não trabalho interno. Quando chega uma pessoa numa postura de vitimismo para trabalhar comigo, eu não consigo sair do lugar, né? Então, enquanto ela não entender que enquanto ela se mantiver como vítima, ela não pode fazer o movimento para cura, eu não consigo trabalhar com essa pessoa, principalmente com as técnicas que eu utilizo, com a constelação sistêmica, né? Então podem ter acontecido por que grandes tragédias acontecem com algumas pessoas, e essas pessoas aprendem com aquilo, e porque grandes tragédias acontecem com outra, aquela pessoa fica presa e amarrada naquilo, né? Por quê? Porque é uma questão de se conhecer, de autodesenvolvimento, de maturidade emocional, de um caminhar na vida para aprender a olhar aquela situação que aconteceu e tocar a vida de uma forma diferente com esses aprendizados que essa situação trouxe. Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente, ó, a vítima tem atenção, você corroborou aí com o que eu falei, né? Exatamente, o maior benefício secundário é a vítima ter atenção. Acho que se eu fosse terapeuta, terminaria absorvendo os traumas dos meus clientes. Empatia exagerada? Então, quando a gente vira terapeuta, a gente tem que desenvolver uma postura de meta-sentimento, né? E o que é o meta-sentimento? Por exemplo, se eu fosse médico, chegasse uma pessoa com a tíbia quebrada, né? A perna quebrada, né? E eu fosse um ortopedista. Se eu sentisse a dor que aquela pessoa está sentindo, entrasse em alto nível de empatia, eu não puxaria aquela perna e colocaria no lugar, né? Se a pessoa está com um tumor e eu me envolvo, né? De uma forma tão empática com ela, que eu não consigo ter a distância suficiente para olhar para aquela situação e colocar todo o meu conhecimento para ajudar aquela pessoa. Então, esse meta-sentimento, Lila, é algo que a gente precisa aprender quando a gente se torna terapeuta, né? Faz parte do meu processo. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, você lembra da minha constelação? Gente, eu faço constelação desde 2009, eu não lembro. Algumas eu lembro, mas não lembro de detalhes, não lembro de nada. Acabou o atendimento, eu ainda fico com aquilo reverberando, normalmente no dia seguinte, lembrando de como as coisas aconteceram, como o trabalho foi bonito, mas eu não pego aquela dor pra mim. Por quê? Porque senão eu não levo a pessoa para o lugar que ela precisa ir. Eu não a movimento de A para B, né? Por isso que eu preciso ter o que a gente chama dentro dos processos terapêuticos, eu como terapeuta, ter um meta-sentimento. Ah, isso me faz não ter sensibilidade? Não. Gente, quem já foi nos meus workshops de constelação já me viu caindo lágrimas, às vezes. O trabalho me emociona, mas eu não colo na dor, eu não colo no problema, né? Então eu tenho a empatia suficiente para gerar a conexão, mas não para colar em mim aquele problema, tá? Acho que eu respondi, né, Lila? Fala para mim se eu respondi. Isso, Ivan, ele se alimenta do vitimismo e não vai para lugar nenhum. A vida dele continua uma merda, vamos falar claramente, né? A vida de uma pessoa de vítima é uma merda, né? Eu não tenho domínio nenhum sobre a minha própria vida, né? Então,
as pessoas precisam ter e desenvolver a maturidade para sair disso, né? Já passei por isso na real, Lila. Aí, ó, já passei por isso na real. Pois é. Deixa eu ver. A sinergia não perdoa ninguém. Tem que aprender a se blindar. Algumas pessoas usam o termo blindar. Eu acho que esse termo que você está usando de se blindar bate muito com o que eu estou falando do meta-sentimento, né? Quando eu comecei a fazer constelações sistêmicas, que eu era aluna, eu pegava muitas energias das constelações, muitas das que eu representava, não como consteladora. Eu inclusive ia com esparadrapo e um cristal dentro do umbigo para não pegar, porque diz que a gente pega energia pelo umbigo, né? Então essa era a forma que eu me blindava. Hoje em dia eu não preciso mais, eu tenho um distanciamento, eu tenho esse meta-sentimento que me ajuda. Eu não poderia ser médica também. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Ô pastor, você chegou. Você é poderosa, Dri. Isso é dom. Ai, Lila, tô tão feliz da possibilidade de você vir no meu workshop. Lila mora na Bahia e acho que ela vai estar aqui no dia 3 de abril. Não, 4 de março, troquei as datas. 4 de março que eu vou ter um workshop de constelação. Vai ser tão bom te ver pessoalmente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Belo assunto. Pastor, depois assiste, tá? E comenta, põe nos comentários, porque suas contribuições são sempre muito preciosas. Gente, tá dando aí quase o horário da gente se despedir. Eu quero saber se vocês ficaram com alguma pergunta ou alguma dúvida a mais sobre crenças, como é que elas se formam, sobre traumas, como é que isso impacta na vida da gente, né? E eu acho que principalmente a mensagem que eu quero deixar desde o início da live, o tema da live é: possível tratar traumas e ressignificar sua vida, né? Sim, é possível. É possível a gente vivenciar traumas e ressignificar, mas não é esquecer aquela experiência. Eu preciso olhar para ela, não mais com o olhar da criança, daquele momento que eu vivenciei, mas com um olhar mais maduro, um olhar mais respaldado, com o apoio de uma pessoa aí que possa te ajudar nesse processo, tá? Pessoas queridas, então vamos lá para os meus recados. Quer entender como é que funciona a mente? Quer entender? A Marvi, minha fãzinha. Querem entender como é que funciona a mente? Tudo isso que eu falei agora, eu tenho um módulo só disso dentro da minha mentoria. Eu tenho um módulo que eu falo só sobre crenças e traumas. Eu falo sobre a biologia da crença, eu falo como a epigenética está trabalhando e mudando os genes a partir dessa percepção, né? Vou voltar a falar nos lives. Inspirou, Adri. Vamos marcar uma live, vamos marcar uma live. Eu não largo as lives. De vez em quando compromissos me impedem de vir, mas eu não largo as lives. Eu adoro esse contato com as pessoas. Então vamos lá. Eu tenho uma mentoria que eu acompanho vocês por 6 meses, onde vocês têm encontros comigo, onde eu respondo todas as dúvidas sobre a vida de vocês, sobre as dificuldades que vocês estão vivenciando, como é que vocês devem fazer os ajustes aí para que a sua vida flua mais leve. Ontem eu tive a mentoria, né, e uma moça que tá comigo, tá encerrando o ciclo de 1 ano comigo, né, ela falou: Adriana, eu paguei anos de terapia e não chegou nem perto do que eu consegui crescer e mudar. Eu sou outra pessoa, com os ensinamentos que essa mentoria traz. Então, uma forma de continuar trabalhando comigo é através dessa mentoria. Se tiver dúvidas, me chama. Outra forma de trabalhar comigo e quiser estar comigo presencialmente nos meus workshops mensais de constelação sistêmica, tá? Então, não tem uma barreira financeira para ir me conhecer pessoalmente, para estar comigo dentro desses workshops. Existe um pagamento de taxa simbólica de R$45 para estar lá vivenciando. No meu espaço aqui em São Caetano, acontecem mensalmente. O próximo é no dia 4 de março, sábado, parte da manhã. Eu queria alertar vocês que a gente vai ter uma constelação organizacional, que é um trabalho bem diferente, bem legal,
né? É super acessível, Lila, é um valor simbólico mesmo, para as pessoas não falarem que tem barreira. Porque eu ainda ouço falar que a constelação é tão boa, pena que é tão cara. Não existe barreira, né? Para fazer a constelação tem um outro valor, né? Para reservar seu horário e trabalhar sua questão. Mas não tem barreira para você participar e assistir da constelação, você já sai aí com insights tremendos, né? Então, e tem as mentorias individuais, tem os atendimentos individuais que eu faço de acordo com a demanda, né? A constelação pode ser dentro do meu workshop ou a constelação pode ser também feita online, com a entrada no campo aí pelo cliente, espelhando aqui comigo. Então, quer saber mais de como ficar mais perto de mim para que eu possa te apoiar, né? Me chama no DM, manda comentários aqui que eu converso com vocês, tá? Caro é você seguir dia após dia, mês e ano, não avançando porque não investiu em você. Exatamente, né? Eu entendo que tem pessoas que passam por momentos complicados, mas tem tanta coisa gratuita, né? Tem tanto conteúdo bom. Eu tô aqui agora, olha só, gratuitamente, falando com vocês, esclarecendo dúvidas. Quer dizer, existem formas de eu me desenvolver se eu não posso hoje. Agora, é claro que você paga, né, para os profissionais que você escolher para te acompanhar, o acesso a esses profissionais, né? Cada um, né, tem a sua profissão, né? Tem o motorista, tem o psicólogo, tem o CEO, tem o presidente, tem cada um dentro da sua profissão, não é isso? Gente, alguma pergunta a mais sobre traumas, crenças e ficou com alguma dúvida que dá para você mudar tudo isso? Que dá para você ter um futuro diferente? Manda para mim se você ficou com alguma dúvida e a live já tiver terminado, tá bom? Um beijo enorme. Ivan, foi um prazer ter você aqui. Boa mentoria para você. Lila, Má, todo mundo que tá aqui, todo mundo que passou aqui. Faço isso com o maior carinho, né? Me dou aqui com o maior cuidado para vocês. Preparo o que eu vou falar realmente para poder agregar para vocês. Valeu, vai, querido. Beijo. Olá, Luiz. Tá acabando, Luiz. Entra depois para assistir. Um beijo enorme para vocês. Estamos terminando. Um beijo.